Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos tratar hoje de um julgado que não envolve propriamente processo, mas eu tenho lhes dito, nem tudo é processo, né? A gente trata aqui, além das questões processuais, também de alguns julgados que sejam, ao meu ver, relevantes, paradigmáticos para o conhecimento da sociedade como um todo e aceito sugestões, inclusive, né? De vez em quando a gente intercala com os vídeos sobre processo essas outras temáticas. E hoje vamos tratar de um julgado que diz respeito ao vazamento de dados, dados armazenados em uma rede, na internet, e foram vazados pela conduta de um hacker. E vão ter incidência, portanto, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mas deixa eu primeiro apresentar o julgado, como de costume. Está aqui o ARESP, Agravo em Recurso Especial 2.130.619 de São Paulo, ARESP 2130619. Relatoria do ministro Francisco Falcão, um julgado da segunda turma, portanto, do STJ. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, do conteúdo da ementa, constarão aqui da descrição desse vídeo. Como é que se deu aqui os contornos fáticos e o que versou essa demanda? Bom, como eu adiantei, deu-se a invasão de um sistema informatizado de uma concessionária de energia pública, de energia elétrica, concessionária de serviço público de energia elétrica do estado de São Paulo por um hacker. E o hacker copiou os dados pessoais de inúmeros consumidores desse banco de dados da Eletropaulo, se não me engano, da concessionária de energia elétrica de São Paulo. Que dados foram esses? Nome completo, endereço, número de RG e CPF, data de nascimento, número de telefone para contato. E o hacker comercializou esses dados com empresas de vendas e telemarketing, essas que nos ligam com bastante frequência. E aí uma consumidora, tendo ciência desse fato, ajuizou uma ação indenizatória pedindo a condenação da concessionária a lhe pagar dano moral, sob argumento de que o vazamento de dados pessoais gera dano moral presumido, o famoso dano moral in re ipsa. Em primeiro grau de jurisdição, o juiz julgou improcedente o pedido, sob o argumento, em suma, de que não se pode falar em dano moral presumido ou dano moral in re ipsa. O magistrado afirmou que é incontroverso o fato de que houve o vazamento de dados decorrente de ação criminosa do hacker, mas ele disse que a autora não comprovou qualquer tipo de dano. A autora não demonstrou a utilização indevida dos seus dados por terceiros, e como não há, aos olhos do juiz de primeiro grau, dano moral in re ipsa, dano moral presumido, a reparação do dano moral demandaria a comprovação de que houve lesão lesão ou dano grave de ofensa a algum atributo da personalidade da autora, com o nome, a honra, algo que pudesse se associar à dignidade da pessoa humana da consumidora, e aos olhos do juiz isso não foi demonstrado. O simples fato de ter ocorrido o vazamento não justificaria, portanto, o pagamento de indenização por dano moral. A consumidora recorreu e no tribunal local ela conseguiu que a sua apelação tivesse provimento. Ou seja, o TJ de São Paulo reformou a sentença e reconheceu o dano moral presumido, dano moral in re ipsa, e condenou a concessionária de energia a indenizar a autora, a título de dano moral, a quantia de R$5.000. E aí a Eletropaulo, a concessionária de serviço público de energia elétrica, recorreu, interpôs recurso especial e teve a denegação no tribunal de origem, foi interposto o ARESP, o agravo em recurso especial, e é nesse ponto que nós estamos. O que nos interessa aqui, do ponto de vista normativo, analisar? Em primeiro lugar,
fazer menção que nós estamos no contexto da Lei 13.709 de 2018, que foi alterada pela Lei 13.853 de 2019 e passou a denominá-la. Inicialmente ela era chamada de Marco Civil da Internet, agora passou a ser chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. E no artigo 5º desta Lei 13.709 de 2018, a LGPD, nós temos a definição, artigo 5º, para os fins desta lei considera-se 1. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Inciso 2º, dado pessoal sensível. São os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado à pessoa natural. E aí o que o STJ concluiu, portanto? Que os dados que foram vazados estão no inciso 1º da lei. São, assim, os dados pessoais, dado pessoal comum. Não são dados pessoais sensíveis, né? Dado pessoal comum, do inciso 1º, são aqueles que servem para a identificação da pessoa natural. Não são classificados como dados pessoais sensíveis, porque em que pesem serem dados pessoais, não são dados, vamos assim dizer, íntimos. Ou seja, nome completo, RG, CPF, são dados que nós fornecemos no dia a dia em qualquer cadastro e não são acobertados por sigilo. Segundo o STJ, o conhecimento desses dados por terceiro em nada viola direito de personalidade. Então, o que afirmou o STJ? Que o vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável, fruto de uma ação criminosa de um terceiro, de um hacker, então uma falha na prestação do serviço de tratamento de dados da pessoa natural, a consumidora, por parte da pessoa jurídica, não tem o condão por si só, exclusivamente pelo vazamento do dado, de gerar dano moral indenizável. Não é que não possamos cogitar de indenização, mas não por meio de um dano moral presumido, in re ipsa. Ou seja, é necessário que o autor, o consumidor, demonstre que deu-se um dano efetivo concreto. A conclusão seria diametralmente oposta em se tratando de dado pessoal sensível, que nós vimos está no artigo 5º, inciso 2º da LGPD. Os dados pessoais sensíveis dizem respeito à intimidade da pessoa natural, a sua esfera intrínseca. Então, se fosse o vazamento de um dado pessoal sensível, poder-se-ia cogitar de dano moral presumido. A lei dá, inclusive, tratamento diferenciado ao dado pessoal sensível no artigo 11, mas aí isso foge à nossa análise aqui. Eu queria só comentar com vocês, a título de curiosidade, que o vazamento de dado pessoal não necessariamente gera dano moral presumido. Também não quer dizer que não vai gerar, mas aí vai ter que ser um caso, na análise do caso concreto. Não gera dano moral presumido. Pode ser que gere dano moral se o consumidor demonstrar que, por conta do vazamento, algum atributo da personalidade foi atingido. E esse atingimento a um atributo da personalidade, aí sim, ele é presumido em se tratando de dado pessoal sensível, como vimos lá do artigo 5º, inciso 2º da LGPD. Eles versam sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, caráter da vida sexual, atributo da saúde, dado genético, filiação a partido político, a organização de caráter religioso. Então, isso diz respeito à intimidade da pessoa natural. A divulgação desses dados poder-se-ia cogitar de dano moral presumido. No caso concreto, foi o inciso 1º que vazou. Dados pessoais comuns, dados pessoais que não são sensíveis. Então, essa distinção é imprescindível que se estabeleça.
segundo a jurisprudência do STJ. Ok? Pessoal, é isso. Vídeo curto, só queria tratar dessa distinção rápida com os senhores. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima, em breve.